Olha só, gente. Isso é o bloqueio Rotax 100%. Esse bloqueio, ele substitui só o miolo da caixa de satélite. Ou seja, as engrenagens de planetária e eixo cai fora e entra ele. O melhor custo-benefício de bloqueio é esse aqui, tá? Então eu vou mostrar desde como eu vou levantar o Jeep, como eu vou calçar, qual parte eu vou desmontar. Vocês vão acompanhar tudo aí a partir de agora. Então aqui eu já estou com as rodas floxas. Tirar as rodas e aí depois vou tirar a tampa do diferencial ali, vão drenar o óleo, né? Pneus fora do lugar. O que eu vou tirar aqui agora, gente? Vou tirar a barra de ligação. O Jeep original mesmo, ele tem a barra cruzada aqui, então não atrapalharia. Mas aqui no nosso caso, a gente está com a barra de ligação, com os high steer aqui da DAP Brasil, então a gente está com essa configuração, essa barra vai atrapalhar. Então a gente vai tirar ela fora. Como a gente tira fora aqui, gente? Uma técnica, gente, para tirar. Bater na rosca estraga o terminal. Então a gente não pode bater direto nele aqui. A gente vai pegar o cônico agora e a gente vai dar umas batidas, umas pancadas na lateral, para ele vibrar o centro e afrouxar o cônico. Então aqui a gente vai calçar uma marretinha pesada aqui, para não bater em falso. E vamos dar uns choques aqui. Ó, soltou. Esse é o modo mais fácil. Quem tem extrator, quem vai querer investir no extrator, pode ser um extrator de 2 garras ou um extrator específico para terminal. Aí tudo vai depender de quanto quer gastar, né, de ferramenta. Mas desse modo funciona muito bem. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vou tirar a tampa do cárter aqui do diferencial, vou arrancar ela fora, já vou drenar o óleo, deixo escorrendo e vou para as pontas. E aí vocês vão ver o que eu vou fazer aqui na ponta. A gente não vai desmanchar tudo, tá? A gente vai desmanchar só o necessário para conseguir acessar, puxar as pontas de eixo, né? O semi-eixo, para poder livrar o nossa caixa satélite com a coroa junto. O nosso tá com freio a disco, quem acompanha já sabe. Quem tem o tambor, vai só sacar o tambor aqui, vai ser bem mais prático. Esse nosso a gente vai ter que sacar a pinça de freio, então ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas a gente vai sacar agora a pinça dos dois lados e a gente vai dar sequência aqui pra gente desmontar isso aqui e puxar essas pontas de eixo. Aproveitem, revise rolamentos, revise o ajuste do rolamento, muito importante. Então a gente já aproveita já o processo para dar uma revisadinha, né? Se eu pegar uma chave 916 e sacar fora esses parafusos aqui, eu saio o grupo inteiro. Ó, gente, não precisa mais que isso aqui, ó, para fora. Semi-eixos já puxado para fora, então a gente já está livre a coroa. E agora a gente vai soltar esses mancais aqui. Gente, uma dica, esses mancaizinhos aqui que seguram o rolamento, marquem eles, tá? Não mistura. E a posição também, porque pode dar uma variação no alojamento. Então tira ele assim, bota ele na posição aqui. Capa do rolamento, marca também. Quem é da direita e quem é da esquerda, porque ela tem um casamento com os roletes do rolamento. E agora o que a gente vai fazer, gente? Para a gente conseguir colocar o bloqueio que está aqui em cima, a gente tem que tirar a coroa, porque a gente tem que sacar o pino. As travinhas a gente tem que abrir uma por uma para a gente poder soltar esses parafusos. Uma dica, tá? Eu vou marcar um ponto aqui. Eu vou pegar o punçãozinho aqui, vou fazer uma marquinha aqui e vou fazer uma marquinha aqui na coroa, para mim montar exatamente do mesmo jeito. Para quando a gente montar de novo, gente, a gente ter a mesma posição, para não correr o risco de, vamos dizer que a caixa de satélite está levemente empenada e aí a coroa ficou trabalhando ali errado muito tempo, fez um assentamento natural e a gente repetir uma posição diferente talvez ocasione algum barulho. Coroa fora, a marquinha que a Maitê realçou com a canetinha aqui. Tá aqui o pino, então a gente vai sacar ele. Aqui eu vou colocar esse alumínio só para não danificar aqui. Porque se a gente arranhar aqui, amassar ele, levantar um enrugadinho para cima, pode ficar empenada a coroa.
Tá tudo bonito, a carcaça tá bem inteirinha. Isso é uma coisa interessante também, gente, da gente observar se não tem uns riscos muito fundo, se não tem arranhão muito fundo. Isso aí é uma coisa importante. Se vocês verem lá, tem um pouco de oxidação lá dentro, ó. Já vamos dar uma limpada nela, pra ficar legal. Compatível número de estrias, né? Isso é muito importante. Tem que ser compatível. Vamos começar a montar. Eu vou pegar uma graxinha, gente, pra começar a montar com uma graxa. No lugar. A gente vai roscar ele aqui, ó. Aperta ele lá no fundo e segura, não precisa roxar. Mesma coisa aqui. Tá no lugar, então, os nossos tuchinhos com mola, que ele vai manter uma pressão para ele ficar travado lá naquela serrilha, que vocês vão ver agora. Vamos deixar na linha do pino e vamos começar a soltar o parafusinho. Parafusinho, ó, soltou. Tira o parafuso fora. Que maravilha, gente. Já ficou no lugar, já. Já tem aquela folga para ele conseguir desacoplar de um lado e do outro. E agora a gente vai colocar o pino. E agora a gente vê o pino. Outra dica, gente, limpa isso aqui, que quando a gente tira o parafuso, como ele está banhado em óleo, ele vai descer o óleo. Eu já vi acontecer, tá? Em caminhão. De esse furo tá cheio de óleo e graxa e a gente for torquear, ele quebrar a coroa. Já vi, gente. Vamos só picar eles aqui para depois puxar eles junto. Vai ficar aqui embaixo, gente, é de 40 a 55 libras-pés. Quem tiver um torquímetro e não for em libras-pés, é só digitar no Google libras-pés para quilogramas-força-metro. O Google ali vai digitar, vai dar de barbada essa diferença de relação entre um e o outro. Torqueado direitinho, agora a gente vai entortar novamente as nossas travinhas. Vamos colocar no lugar. Lembrando, a gente marcou os rolamentos, dá umas batidinhas de leve. E agora a gente vai dar o torque nesses mancais aqui na caixa de satélite. Aqui, gente, vai de 70 a 80 libras-pé. Eu vou dar uma puxada agora primeiro neles, cruzando com... Vamos puxar primeiro com 50, cruzado. E agora a gente vai fechar com 80. Vamos finalizar. Aqui, gente, não tem segredo. O único cuidado que a gente tem que ter é para passar o retentor, aquele que eu fiz, para evitar que ele machuque, né? Aqui tem que regular uma pré-carga, né? A minha técnica é não solto demais que ele embale. A gente vê que ele tem uma carguinha, que a gente vai girando na mão, a gente vê que ele não tá solto. Tem um pezinho, depois que tu vence aqui a primeira carguinha dele, ele dá uma embaladinha. Não é o suficiente para ele dar uma volta depois que tu dá o embalo. Funciona muito bem assim, gente. Sempre usei assim, nunca tive problema. Vamos colocar o flange agora aqui da roda livre. A mesma coisa aqui agora, torque 35 libras-pé. Aqui eu toco só um sprayzinho, que esse sprayzinho é bom, que ele é antioxidante. Aqui eu vou colocar também. Montado os pneus aqui no lugar. Como vocês estão vendo ali, eu botei outra câmera para gravar o bloqueio. Então eu quero ver se eu faço uma simulação aqui para vocês entenderem como funciona esse bloqueio automático. Ele está agora com a roda livre ativada no 4x4, então o eixo está ligado. Vocês vão ver um estralo. Esse estralo é característico desse bloqueio, porque ele faz um desacoplamento e acopla de novo. Então, se a gente colocar tampa, se a gente colocar óleo dentro, esse barulho já vai diminuir um pouco o som. Mas o som vai existir, tá, gente? Vai ter esse estralo. Já tem que estar ciente que esse barulho vai ter, mas não tem nada de errado. É o funcionamento do sistema. Então eu vou fazer o seguinte, ó, a Maitê tá do outro lado lá segurando o pneu, e eu vou fazer uma curva. Por exemplo, ó, vocês estão vendo o estralo? Normal. Então eu tô fazendo uma curva pro lado esquerdo, que a minha roda de fora, que seria a do lado direito, vai andar mais que a esquerda. Então ele vai compensar. Da Maitê tá parada lá. A mesma coisa se ela botar pra frente a roda lá, fazendo uma curva pra direita.
Ó, mesma coisa, exatamente igual. Então ela está compensando numa curva, tracionando, e aí ele está bloqueado, bloqueadão ali, firme, para vocês verem. Tracionou mesmo. Não vai ficar no ar uma roda patinando, solta, e a outra freada. Então aqui não vai acontecer isso. Mas isso aqui funciona tanto para traseira quanto para dianteira. Eu optei por colocar na frente. No meu ver, o obstáculo é o primeiro contato, digamos assim. Tá indo de frente do Jeep, o obstáculo tá em entrada. Então eu penso assim, entrei, é muito ruim, teoricamente a traseira tá no chão ainda. Tá no firme, digamos assim. Eu posso voltar para trás ajudando com a tração dianteira bloqueada. Se eu tivesse nos dois eixos, melhor ainda. Mas como só tenho para botar em um, eu optei pelo dianteiro. Poderia colocar isso aqui na traseira, por exemplo? Como eu falei, teria 100%. Perfeito. A única coisa é que quando fosse fazer uma curva, uma rotatória, por exemplo, ele ia dar uns estalos, tipo, vamos dizer, eu vou fazer uma curva de 90 graus, ele vai dar 2 cliques, por exemplo. Eu vou fazer uma rotatória 360 graus, vai dar uns 6, 7 cliques. É só isso que vai ter, gente. Vai ter esse clique. Mas o sistema é top e funciona. E, como vocês viram, é muito fácil de instalar. A gente fez 3 vídeos da montagem do bloqueio. A gente fez um passo a passo. E quem ficou em alguma dúvida pode voltar pro vídeo para trás e catar alguma coisinha que perdeu. Tá bom, gente? Se ficou uma dúvida, volta para trás, vai no vídeo ali separado, que eu acho que vai ser bem esclarecedor para vocês. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se inscreve no canal aí para não perder os vídeos novos. Compartilhe também com seus amigos. Comenta e dê aquele like também. Bom, gente, até o próximo vídeo.